Tá chegando para comandar o melhor podcast da região. Fabiano Lobotti com Loboteando. Vem Loboteando. Oi, gente! Vem Loboteando. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Entrei lá no Insta, deparei com alguém falando de um jeito meio diferente. Oi, gente! Em todos os cantos já virou moda, ele é sucesso em todo o Brasil. Em Molevade já virou bordão, tenho certeza que geral curtiu. Sabe de quem eu tô falando? Gente, tudo bem com vocês? Acharam que eu não vinha de novo, né? Júnior, boa tarde. Boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom demais, cara. Peguei uma noitada ontem mais uma vez em São Domingos do Prata. Achei que você não vinha hoje mais, só ia deixar pra amanhã, pra domingo de novo. Não é? Vamos mudar esse negócio pra A domingo. Expo Prata e Cavalgada de São Domingos do Prata. Ele liga na última hora e fala assim, aqui, vamos fazer domingo. Vamos tá? fazer domingo? Tá bom. E ele fala, eu não tô acreditando. Não, vou ter que desligar, apagar a churrasqueira. Então, começando aqui falando um pouquinho de São Domingos do Prata, antes de eu apresentar os meus convidados Claro, hoje. fica à vontade, o programa é seu, tá? Vamos mandar um abraço pro prefeitão Fernando Rola. Um abraço pro prefeito de São Domingos do Prata, viu? Me recebeu muito bem lá. Um abraço ao pessoal do Júlio Caçula Produções. Uma festa gigantesca, uma festa maravilhosa. E eu indico pra galera aí hoje, sabadão, ir pra lá, porque, meu amigo, Hoje também eu indico. um espetáculo. Porque Showzão. ontem que tinha que ir pra Nova Era, né, Júlio? Ontem tinha que ir pra Nova Era. Alguém tem Olha que que eu lá trabalhar. da festa que você tá fazendo lá? Foi, teve ontem lá no quintal, né? Toda Aproveitar e mandar sexta-feira uma- agora, é? Não. Uma Ah. vez por mês a gente vai fazer uma pegada lá junto com a rádio também. Sim. E agradecer a turma que esteve presente com a gente também ontem lá, mas hoje todos os caminhos nos levam a São Domingos do Prata, né? Todos os caminhos nos levam a Isso. São Domingos do Hoje Prata. é tudo nosso. Bruna Viola hoje, né? Bruna Viola. Um abraço também ao pessoal da Casa da Moda. Entrei na Casa da Moda ontem, eu pedi uma jaqueta emprestada. Gentilmente foi cedido a jaqueta pro Fabiano Você Lobotti. tá com conceito, hein? Olha cara? que legal, jaqueta de couro, cara. Legal, né? Isso. Muito obrigado ao pessoal do Casa da Moda. Lembrando que tem Casa da Moda em João Levade, Nova Era, Alberchan, Barão de Cocais Sim. e São Domingos do Prata. Eu vou passar lá pra pegar uma jaqueta também. Nós estamos trabalhando na campanha da... Sim. Na campanha da... Como é que fala, pessoal? Tá com frio, como é que é o nome? Do agasalho. Sim. Aí o pessoal da Advancer tá precisando. A gente fez uma doação pra Advancer. Vamos mais duas lá pra vestir o pai aqui, tem que ser duas. Não é? Obrigado, Casa da Moda. Obrigado, Abraão. Boa tarde. Boa tarde. Boa Tá tarde. aqui, cara. Daquele jeito. Tá aqui, já rodou, meu amigo. Você tá trabalhando. Ontem ele tava lá na igreja quadrangular, isso? Isso. Ontem o dia inteiro nós fomos no Piraquera, nós fomos na Marcolagem, nós fomos, deixa eu ver, vou olhar aqui que eu tenho que lembrar. Nós Prata. fomos no Piraquera, Marcolagem, Rio Piracicaba, porque lá em Rio Piracicaba também teve o Festival Especial de Inverno, né? Na rua Beira Rio. Beira Rio lá, o meu amigo Augusto Henrique, prefeitão Augusto Henrique. Nosso prefeitão Augusto. Mandar um abraço pra ele e vem aí Cavalgada do Jorge, hein? Promete, hein? É na próxima semana. Sim. E adivinha quem é o digital influencer Quem? de lá da Cavalgada? Fala baixinho. Fabiano Lobotti. E um abraço também pra Scarlett, digital influencer de Bela Vista de Minas, que também vai estar lá. É a madrinha que fala, não, ela é a embaixadora da Cavalgada. E a cobertura oficial é do Fabiano Lobotti Notícias e o celular de Júnior Queiroz. Para, tem que colocar no mudo aqui. Hoje, Júnior, Diga. né, nós sempre estamos com ele, mas eu trouxe duas pessoas aqui para trazer a palavra de Deus, de Jesus com a Duas gente, pessoas abençoadas. abençoadas por Deus, que tem uma história de vida, de recuperação, são águias, né? Eles se renovam todos os dias e são provas. Verdade. Boa tarde, Eduardo Marques, e boa tarde, Disse. Boa tarde a todos, estamos aqui, pra gente é um prazer, né, estar aqui nesse programa, participando aqui com o meu amigo, né, Fabiano Lobotti, e de muitos anos, né, Fabiano? Oxi! Muitos anos, Boa a gente tarde, se conhece há Disse. um bom tempo. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e que você possa receber
esse nosso testemunho aqui, né? E que Deus possa tocar na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. É isso, a voz do rapaz aqui já é conhecida, acho que todo mundo ouviu aí. Ele veio lá tem um programa lá na Rádio Comunicativa, não é isso? Fala um pouquinho. Sim. Nós estamos ali na Rádio Comunicativa FM, às segundas-feiras, das 19 às 23 horas, programa Cristo é o Caminho. O pessoal tá acostumado com a gente aí nas lives aí, são lives bem tranquilas, a gente ri bastante, brinca bastante, mas com um objetivo único e com foco na palavra de Deus mesmo, de pregar o Evangelho, de estender o Evangelho a todos aqueles que necessitam aí. Mas é um programa muito bacana. Júlio Queiroz pega aqui uma e larga às 4, não é isso? Às 4, 16. Ao vivo, cara, direto, vai, você pega o que? Lá nós vamos das 19 às 23. Ou melhor, das 20 às Misericórdia. 23. O povo vai falando, eu fico aqui uma hora, eu fico meio doido, tem hora que eu falo, Júlio! Bastante. Júlio A Queiroz! gente fala bastante. Não né? é? Bastante. Rádio é complicado, você tem que ir o tempo todo, Por isso né? tem que interagir, né, Fabiano? Tem que entrar em outros assuntos, tem que conversar, tem que distrair, tem que brincar. E os ouvintes gostam. Gosta, lógico, gosta. não é? A gente sempre tenta, né? Quando um assunto é um pouco pesado, você distrai um pouquinho. Sim, sem dúvida. Né? Gente, eu tô um pouco gripado também, se eu tossi, aí vocês ligam ou não? O pessoal da rádio fica bravo, o locutor fica bravo, eu não sou locutor, sou apresentador de podcast, não pode tossir. gelado, sabe? Gosta É. de pão gelado. E eu costumo dizer que eu sou comunicador. Nem locutor. Isso. Quem dera se eu tivesse uma voz como a do Queiroz, também que é amigo da gente há Não bastante é? tempo, né, Queiroz? Ah, Quem isso. dera. Como é que é o nome do Somos- seu programa lá? Programa Cristo é o Caminho. Fala aí. Programa Cristo é o Caminho. A apresentação do programa foi gravada por ele. Eduardo Ah, Martins. foi? Sim, Sua voz era pra comunicativa então. Também. não tem Gentilmente. problema. Que legal, sabe? A comunicativa foi o meu berço no rádio também. Né? De Tem- muitos comunicadores, tem né? vários comunicadores aqui da cidade, inclusive da região. Sem Né? dúvida. Eu quero deixar aqui um grande abraço à nossa co-amiga, né? Porque é uma rádio comunitária, né, que presta um serviço Sim. para a sociedade, para a comunidade e que leva um trabalho muito bacana, inclusive aí com o Eduardo, com a Diz, que eu tenho acompanhado também lá. Quero parabenizar o trabalho de vocês. Obrigado. Tá? Eu fui lá na Rádio Comunicativa dar entrevista pra uma moça que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome, como é que é o nome dela? Que trabalha lá à tarde, você também vai esquecer, né? Que bom! Ao vivo! Nós estamos no YouTube aqui ao vivo. Sim. Boa tarde, pessoal do YouTube, viu? Boa noite, não sei que horário vocês estão vendo, tudo bem? Novo canal, agora nós temos o Fabiano Lobotti TV. Maravilha. Uma vez uma menina começou a me criticar na rede social, que é normal, os haters, né? Sim. Quer dizer que você está fazendo sucesso, quer dizer que Sem tá legal. dúvida. Aí começou a me chamar de Fabiano, de Léo Dias da Shopee. Ganhou E teu eu apelido. amei, cara. Ó, lógico, você é comparado Léo Dias dos caras mais o cara importantes do Brasil hoje, o maior fofoqueiro do Brasil hoje. Sem Eu dúvida. quero é mídia. E Deus é tão bom pra mim que eu arrumei um patrocinador que era o mesmo patrocinador do Léo Dias. Ó, Aí eu fiz a junção, eu falei, ele aqui, ó. pronto. Eu escutei Falei. aqui no seu programa mesmo, entrevista com o senhor Dornelas, Marcos Dornelas, Marquinhos É. Dornelas. onde ele citou um versículo que eu posso citar aqui também, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essas críticas, preocupa não que elas venham para cooperar com o nosso No bem mesmo. início eu ficava irritadíssimo, né? Porque eu tinha poucos seguidores. Uhum. Hoje em dia eu aceito a crítica, finge que não tô vendo, mas se me encher muito o saco, eu bloqueio. Pronto. Nem aí. Pronto. Bloqueio. Olha, fazer o quê? Nós somos 41 mil pessoas na minha rede social. Não é mais ou 5 menos. milhões e meio de acesso. Abençoado por Deus. Graças a Todo Deus. dia eu trago um homem aqui bom de Graças a Deus. Deus. Já veio pastor Carlinhos, já veio Foi pastor benção, Marquinhos, foi benção. veio outro pastor da igreja Assembleia de Deus, como é que é o nome? Boa, hein? Como é que é o nome Nossa, dele? pessoa vai saber. Sim, sim. Esqueceu. Você esqueceu também? Tem muito É, tempo também já, né? Fabiano? já tem um tempo. Veio aqui, o cara deu um show aqui pra gente. Bacana. Vamos começar. Vamos começar do início. Começar do começo? Começar do início, Vamos eu começar acho. do começo. Conta um pouquinho pra gente as suas primeiras provações que te levou a procurar mais Jesus, mais Deus. Rapaz, vai começar longe, hein? Nossa Longe. senhora, é A uma hora. história- A história de vida da gente é uma história, eu não digo assim que... Eu acredito que tem outras pessoas que tenham também uma história de vida desse jeito, mas a gente, desde muito novo, né, foi bem perseguido, porque assim, viemos do mundão, né? Viemos do mundão, onde ali veio o conhecimento
de bebidas, de drogas, essas coisas. E quanto este tempo, foi um tempo que valeu, que eu falo que foi de reflexão. Foi um tempo onde a gente aprendeu, não é verdade? Você sabe disso. A gente já encontrou aí algumas coisinhas da vida aí, né? Mas foi um tempo de aprendizado, o qual a gente pôde valorizar muito, principalmente família, que é o que a gente quer falar aqui nessa tarde. A gente quer valorizar a família, valorizar aqueles que estão junto a vocês, as pessoas que estão apoiando a todos vocês. Então a família é muito importante, porque eu tive uma família que me abraçou, a qual não era verdadeiramente a minha família, porque eu sou filho adotivo, fruto de um relacionamento um pouco confuso, um pouco complicado, né? Fruto de um abuso. Então, assim, a minha mãe, na época, coitada, ela só tinha 14 anos e não tinha cabeça boa, ela tinha um distúrbio mental, tadinha. E então ela se viu numa situação grávida. Imagina isso há 43 anos atrás. Se hoje seria um escândalo, imagina 43 anos atrás. Você é tão mais velho que eu assim? Olha. Pô, fala mentira não, que tá no ar. Mas enfim. Mas você vai contar a história triste, mas não vou deixar ficar muito triste, não, dúvida, senão começa a chorar aqui todo mundo. A história não é triste, eu quero deixar bem claro a vocês que não é um testemunho, como eu costumo falar. Não é triste, você tá aqui, ó, sorrindo, exatamente. O que mais superação, importa aqui é o final da história. É o final da história o que mais importa. Mas então, vindo dessa família, e a minha mãe, quando eu nasci, ela tentou fugir do hospital, me largou pra trás lá. Minha mãe adotiva, que também era mãe adotiva dela, que me criou durante a vida toda, que eu tenho como mãe, né, Dona Loura, que Deus a tenha, né, a gente costuma falar assim. E, enfim, e a vida foi tomando um rumo que a gente se viu em situações difíceis, mas graças a Deus um dia eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. O intuito não é falar de religião, mas falar de Jesus, da própria palavra, da palavra em si. Não, porque na época você estava enjoado. Tava, não tava? Nossa, mas pode falar? Mas todo o evangelho, primeiro quando amor, começa, fica assim, isso, porque você quer trazer sem outra dúvida. pessoa para aquele mundo. Ô Fabiano, hoje eu entendo. Isso, né? Fabiano. Mas antigamente eu já. É tão bom, é engraçado, tão bom. Né? Hoje eu entendo. Jesus é tão bom, o que ele proporciona para nossa vida é tão bom, que você vê as outras pessoas e fala assim, nossa, eu quero te apresentar algo que eu conheci que me fez muito bem. Você entende? E não é querendo te converter, querendo fazer você mudar de religião. Não. Mas é te mostrar que há algo superior e que pode transformar a sua vida. Agora eu vejo assim, meu amigo, mas antes. Não, mas eu também sei que eu era chato. Mas até mesmo com família. Hoje não, a gente é mais tranquilo. Mas a gente não pode fugir do foco, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que é ela que liberta. Lá no versículo no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: pois, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade é só Cristo que pode proporcionar pra gente. Hoje eu estou aqui falando com você, falando para milhares de pessoas aqui, através das redes sociais, dessa rádio. Mas antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, minha esposa que diga. No dia que eu fui contar isso pra ela, que eu era filho adotivo, as coisas como aconteceu na minha vida, eu contei em prantos, chorando. Hoje não, hoje na minha vida tem perdão, hoje na vida eu perdoei todas as pessoas, eu não tenho dificuldade em falar sobre isso. Pelo contrário, eu até gosto de falar sobre isso. Porque vocês vão ver que o final da história, ainda que foi muito conturbado, mas o final da história é bom, porque nós estamos aqui hoje. Não prolonga muito não, que nós não temos até 11 anos igual. Então vamos lá. O programa dele é 19 a 23. Mas olha só. Aqui é 1 hora. Vamos lá. Eu falo bastante, né? Vamos lá, olha só. Tudo começou no ano... Vamos adiantar então a fita, né? Vamos adiantar. Não, vou ficar ali o rapaz já cresceu, o rapaz já conheceu a abençoada da esposa, foi corajosa a menina, viu, rapaz? Pegou vamos dizer assim, pegou um lixo lá e falou assim, deixa cara, eu vou cuidar. Falar um pouquinho. Pode Era falar. muito mala? Um pouquinho, mas o amor, né, venceu. Glória a Deus, que maravilha, tá vendo? Mas é verdade, é porque não tinha muito juízo, né? Acho que hoje eu tô mais bonitinho também que na época, né? Era muito magrelo, cabelo grande. Deu uma ajeitada, Jesus deu uma consertada. Mas enfim, nós viemos a nos casar, né? E ali com 3 meses de casado, viemos ao conhecimento da palavra de Deus. Porém, não foram dias fáceis, né? Foi bem difícil. Essa minha mãe, no ano de 2023, ela teve uns problemas de saúde e ela ficou internada 31 dias. E eu tô acelerando aqui para me contar o final, porque vamos dizer assim, que foi bem pesado pra gente. Nossa. No ano de 2023, ela internou, ficou 31 dias internada aqui no hospital. E no 31º dia, eu saí do hospital às 18 horas
E a minha mãe, ela veio falecer às 19h30. Eu estava trabalhando num evento de segurança. E ela veio falecer às 19h30. E, detalhe, uma semana depois do Dia das Mães. Exatamente uma semana. Eu lembro que eu passei o Dia das Mães com ela no hospital. E uma semana depois, ela veio a falecer. Nesse período todo, a minha mãe adotiva, ela não morava comigo. Eu nunca morei com ela. Eu morava com a minha mãe biológica, perdão. Eu morava com a mãe adotiva. Mas eu trouxe ela para morar comigo porque é importante dizer o seguinte, que não é porque ela não fez por mim que eu não iria fazer por ela. A minha mãe adotiva cuidou dela, minha mãe adotiva, isso mesmo, cuidou dela, mas eu trouxe ela para morar com a gente, em comum acordo com a minha esposa, nós trouxemos ela para morar. Ela teve uns problemas de saúde, teve um problema de 5 infartos, né, amor? Eita. 4 infartos, aí quando foi no quinto... Falei com vocês que as histórias... Ela estava em casa com a gente, nós passamos o Dia das Mães juntos, em Itabira, e ela tranquila, estava tudo bem, tinha feito angioplastia. Essa é a mãe biológica. Essa é a mãe biológica, que já morava comigo. Sim. E nesse meio tempo, nós estávamos em casa, e ela brincando com meus 2 meninos, jogando um baralho assim, aí de repente ela pôs a mão no peito, falou que começou a doer, falta de ar, e eu falei, você levou para o hospital. E ela foi para o hospital numa segunda-feira, às aproximadamente às 21 horas, e ela entrou em um coma. E exatamente uma semana depois do Dia das Mães também, com uma outra mãe adotiva, ela veio falecer também. E tudo assim em seguida, uma do 2023, outra 2024. Depois do falecimento da minha mãe biológica, nós passamos por outra situação difícil, que foi aquele veículo, aquele caminhão que parou na avenida. Vamos lá. As suas mães morreram? Sim, as duas. Aí você teve que clamar a Deus, meu amigo. Eu quero saber desta parte aí. Sim. Como que foi essa luta? Ô Fabiano, perder duas mães em intervalo de 1 ano, foi algo assim bem difícil pra gente. A gente sentiu muito... Você chega a questionar. Muito, chega a questionar. Porque os grandes nomes, os grandes homens da Bíblia também questionaram. Mas nós nos agarramos à fé. A gente se agarrou à fé. Porque a minha mãe, ela... Esse que é o intuito desse programa. Exatamente, é aqui que a gente quer chegar. Esse programa aconteceu hoje para algumas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo aqui na Rádio Alternativa 1 FM, que estão precisando desse acalento, dessa voz aí. Sem dúvida. Eu não estou sozinho. Amém. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então de onde que vem essa fé? É dessa luta mesmo. E é dos problemas. Nós podemos citar aqui o Jó, na Bíblia. Tem um homem chamado Jó, que passou por muitas provações também. Mas ele venceu porque ele perdeu a fé. Ele chegou talvez a questionar, sim, mas ele não perdeu a fé. Ele permaneceu firme até o fim. É como Paulo fala: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. E o que é ser sempre abundante? O que é manter a sua fé? É você fazer o bem, Fabiano. É você fazer o bem. Porque eu poderia me revoltar, poderia voltar a viver o mundo que eu vivia? Poderia. E talvez seria até, não vou dizer que vai justificar, mas seria até assim, vai pensar assim, olha, mas você passou por tudo isso e ainda está de pé? Eu acho legal vocês falando versículos da Bíblia, tal, com números, né? Porque eu não estudo a Bíblia. Sim. Leio muito raramente. E eu estava na prefeitura um dia desse e falei com a menina, eu preciso de postar uma coisa aqui, eu preciso de um hino. Aí ela posta João 20. João 20. Menino, a hora que eu abri o hino, gente, quem tem a oportunidade agora aí em casa e abrir João 20, vai no hino, meu Deus, é lindo demais, não é? Eu falei, meu Deus, é bonito demais. Aí eu tô ouvindo você falando aí, João não sei o que, eu falei, gente, não entendo nada, né? Mamãe sabe tudo, meu pai também sabe tudo. Quando você postou, desculpa, quando você postou pra mim, você postou que você criou lá aquela arte, eu repostei no meu Instagram com o hino João 20. Viu? Tá vendo como é que tá ligado? Né? Bonito, mas é isso mesmo, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Vou te pedir licença aqui para mandar um abraço pro pessoal que faz esse programa acontecer. Sim. Tá bom? O pessoal da Marcolagem Pré-Moldados. E eu gostaria de agradecer muito o pessoal da Marcolagem por ter acreditado no Fabiano Lobotti. A gente raramente vê alguma propaganda ou divulgação deles. E eles estão com a gente já há 3 vezes aqui na Rádio Alternativa.
e nas plataformas digitais Fabiano Lobotti. Um abraço, viu, Marcolage? O pessoal da Ultranet, a melhor internet de João Molevade, a internet que não para nunca, tá? O pessoal da Ecobir, a Ecobir tá lá em São Domingos do Prata. Viu, Júlio Queiroz? Você que gosta de um choppzinho, tem um chopp, só ele, né? Tem um chopp da Ecobir lá em São Domingos do Prata. São nós dois. Cara, meu primo que gosta. É meu primo que gosta. Meu primo você, cara. Nas duas laterais tem as barraquinhas da Ecobir. Um abraço pro Vilmar. Eu tava tomando uma Ecobir lá ontem, depois pararam de me... Acho que eu tava tomando demais. Mas é isso mesmo. Um abraço pro pessoal da Ecobir, viu? Decor, porque Decor só tem uma. Essa semana nós temos lá na Decor, hein, Abraão? Então estamos devendo um vídeo lá da Decor. A melhor fábrica de móveis planejados de João Molevade região há mais de 20 anos. E o melhor supermercado é qual? O supermercado Piraquera. O melhor. Ficou, foi bonito. Fala pra nós. Ficou. E as propagandas agora do supermercado Piraquera são propagandas globais, meu amigo. Né? Que o pessoal da Advancer me ajuda. Ficou bonito ou não ficou? Ficou excelente. Lógico que tem que ter o artista. Você tá demais. Então, um abraço Ficou pessoal muito do bom mesmo. Piraquera, o supermercado da família para sua família. MR Motos, a nova loja de motos de João Molevade. Não é tão nova, mas já tem 2 meses, eu acho que já chegaram. E estão vendendo, é o lugar que vende mais barato motos aqui em João Molevade. E um abraço ao pessoal aí da MR Motos. Sem ficar proteção veicular, fica ali no prédio do Contorno Center. Um abraço ao pessoal da Sem Ficar. E adivinha quem acaba de chegar? Quem? Vai Mob! que legal, hein? Dá um oi aí, cadê? Aê! Bem-vindos, Vai Mob! Vai ficar com a gente aqui agora o pessoal, o melhor aplicativo de mobilidade urbana da região. Vai Mob tá em João Molevade, Nova Era, Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba. É o melhor, ainda mais agora que voltou a namorar com o Fabiano Lobotti. No dia dos namorados, a Vai Mob me canta de novo. Aí sim. Começamos a namorar de novo. Começou o relacionamento. Começamos de novo. Um abraço aí, o pessoal Forte sadio. da Vai Mob, viu? E quem quiser patrocinar o Fabiano Lobotti, estamos à disposição. Gostaria de mandar um abraço também ao pessoal da AMEP, que nós estamos fazendo a campanha Sou Médio Piracicaba, né, para valorizar a nossa região. Vocês nós costumamos muito ouvir falar Norte de Minas, Vale do Aço, e poucas vezes ouvimos falar Médio Piracicaba, não é isso? Todos os lugares do Brasil que vai, lá do Vale do Aço, não, nós não somos Vale do Aço. Vale do Aço são irmãos nossos, estão aqui perto, mas nós somos Médio Piracicaba. E a MEP faz parte disso, né? Um abraço pro pessoal também da COSAB. COSAB trabalha com onde que vai o nosso lixo. A COSAB que consome com ele, meu amigo. Nós vamos começar a fazer alguns vídeos agora mostrando, né, como que funciona isso. Um abraço para minha amiga Samanta, prefeita de Bela Vista de Minas, que é a presidente lá da COSAB. É isso aí, tamo junto. Continua agora com a sua história aí. Excelente trabalho de consumir o lixo, né? Bacana. Não, e é legal. Eu fui lá, como é que é? Aterro sanitário. Aterro Não tem cheiro, não. Legal. Pra mim, eu pensei que eu ia chegar lá e ficar de máscara, né? Eu fui lá ver como é que é. Não cheguei aí no local lá em cima, mais perto, na área, e não tem mau cheiro. Aí elas falaram lá, as moças, quando chove, molha um pouco, aí começa a dar, mas some também rapidamente. Pra mim, ficava um mau cheiro. Não tem. Muito legal. Fica em Rio Piracicaba. E eu vou pegar os números certinhos. São várias cidades que trazem o seu lixo para aqui. Olha só, Né? trabalho Para esse consórcio que chama COSAB. Que quem está representando ele agora? Quem? Fabiano Lobotti. Nós vamos Isso. mostrar para onde vai o seu lixo. Você não sabe? A COSAB sabe. Importante. Muito bom. Fala, e eu te interrompi, né? Daremos Tanto de sequência, patrocinador, sem né? problema. Não, mas tem que ter. Graças né? a Deus. Tem que ter, Muito graças a obrigado. Deus. Nós também fazemos as nossas propagandas. Eu uso aqui, esses todos os patrocinadores que eu falei, Agromercado Guerra, eu falei aqui porque está escrito, mas eles vão voltar. Amém. Esses todos aqui estão, né, junto comigo aqui na Rádio Alternativa UFM. Sim. Eu uso os microfones da rádio para agradecer outros patrocinadores, mas
não abusando da boa vontade da rádio, né? Sem Não é dúvida. igual a MEP e tal, não tá aqui, mas vai vir, eles vão fazer propaganda aqui que eu já sei. Sei A bem gente vai como fazer uma funciona. pontezinha e vem aí um projeto da MEP 40 anos, é o aniversário da MEP, e eles vão vir pra Rádio Alternativa também. Muito Fala bom. agora. Muito bem. Então, dando sequência aqui à nossa história, após o falecimento da minha mãe, teve um caso. Nós superamos. Sim, superamos. Claro que a saudade é eterna, né? Se trata de duas mães. Mas a gente deu sequência na vida. Agora, e a Após história isso. do carro, cara? A história do carro, Então, cara, a história do carro foi o seguinte. a história do carro muito assim. do não primeiro é engraçado, carro, né? Que tem, porque é outro, muito tem outra engraçado. história de outro carro. Mas a primeira história do carro foi o seguinte. Nós somos pessoas muito humildes. A maioria, o pessoal conhece a gente aí. Muita gente conhece a gente, né? A gente tem um trabalho de visita no presídio da cidade. A gente tem um trabalho de entrega de marmitex, moradores de rua. A gente tem esse trabalho na rádio. Então a gente, graças a Deus, é bastante conhecido. Então a gente tinha um paliozinho, duas portas, bem simplesinho. E a minha esposa ia trabalhar nele. E ele parou ali na avenida, ali na Armando Fajardo. E um caminhão parou cá atrás, inclusive em frente ao Piracoera ali. Parou o caminhão lá atrás, e eu não sei, cargas d'água, por qual motivo, o caminhão desceu desgovernado. Ah, foi no Você dia que lembra bateu disso? na caminhonete de Alex Ribeiro, que Alex Ribeiro Exatamente, chorou. exatamente. Ô, tristeza, cara. Mas ele chorou que a caminhonete deu só uma amassadinha. Tô brincando, O não sei, primeiro não. veículo que o outdoor pegou, que ele bateu no outdoor, o outdoor girou e ele caiu sobre os Gente. carros. Aí o primeiro carro que ele bateu, que saiu empurrando os outros todos. Aí veio Aí o primeiro carro que ele bateu era de quem? De quem? De quem? De quem? o seu carro. Tinha que ser do E irmãozinho veio o Eduardo. carinha aqui do seu lado. Adivinha quantos minutos depois que eu postei o outdoor caindo? Uns 6 minutos. Pum, o outdoor, eu tenho o vídeo dele caindo. A notícia mais rápida da cidade. 5 minutos chegou pra mim o cara. Tem um vídeo que mora em frente e ele falou assim, Fabiano, bateu aqui agora, o pessoal tá na rua aqui ainda, olha aí o vídeo, mandou, eu falei, não tô acreditando. Eu, pum, sem saber nada que tava. Foi Mas rápido. então, aquele primeiro paliozinho qual foi atingido era o nosso. E foi uma luta, o carro deu PT, o carro amassou teto, o carro estourou tudo. Eles não pagaram, não? Então, pagar eles pagaram, mas Ah. eles pagaram o valor abaixo da tabela, não pagaram o valor que o carro valia. O carro era baratinho. Acho que o meu carro foi o mais barato de todos que estragaram naquele dia. Foi o mais barato. Mesmo assim, eles enrolaram a gente um tempão, a seguradora do caminhão. E foi uma luta pra receber, né, Diz? Foi uma luta. Porque não é sem ficar. Porque não é sem Porque ficar. se você ficar, você fica melhor proteção Compromisso. veicular do país. Pois é, então, É, não era sem ficar. Pois é. Ah. Mas enfim, eu sei que nós demoramos muito para receber e quando viemos a receber, foi uma luta, teve que inteirar um dinheiro para poder comprar um outro, conseguir comprar um outro carro. E o que aconteceu com o carro? Vamos lá então, o que aconteceu com o outro carro? Não, mas o outro carro ainda, não, vamos falar do outro carro primeiro, deixar, vamos dizer assim, né, a pior notícia pro final. Eita, Tá, eita. então vamos lá. O outro carro foi o seguinte, nós compramos um Siena, compramos um outro carro e 6 meses depois de adquirir esse outro carro, carrinho velho, tá, gente? 2001, Sieninha, mas eu sou enjoado com carro, eu gosto de carro. E 6 meses depois, esse Siena veio, bateu o motor. Nossa. Prova. Duarte, você só conta desgraça? Eduardo? Não, Que é conta isso? bênção também. Sabe por quê? Por Porque isso. quando ele bateu o motor, só foi aquela dificuldade. E eu trabalhava em Santa Bárbara, minha esposa precisava do carro, como precisa até hoje, e foi uma luta para arrumar. Porque eu olhei, inclusive arruma aí um patrocinador, meu filho, que faz retífica de motor de carro, porque eu consultei quase todos de Moevade e não achei nenhum decente, vamos dizer assim. Acha um bom aí pra você fazer propaganda pra Decente gente. em qual sentido? Decente no sentido de compromisso, de qualidade, de entregar o serviço, de preço. Porque não pode trabalhar só para rico, tem que trabalhar pra gente também, classe média. Porque você pagar como eu paguei 10 mil reais para consertar o motor de um carro, absurdo. Mas quanto custa esse carro? Uns 13 para Aí 14. você pagou 10 só no motor? Mas eu não tinha outra opção. Se eu fosse vender o carro sem o motor, eles iam pagar 2 mil reais dele. Eu não conseguiria adquirir um Eu outro não veículo. posso falar, meu amigo, que eu já fiz até divulgação comigo, vai que deu problema, você não, esse aí você vai não. Não, mas não é daqui não, pode ficar tranquilo, não foi daqui não, foi de Patinga. Ah, Mas enfim, o carro ficou lá em Patinga uns 3 meses, 4 meses e não vinha de jeito nenhum. Quando veio cheio de problema, não resolveu o problema do carro, paguei um absurdo, uma fortuna.
e não resolveram o problema do carro. O carro voltou uma vez, o carro voltou duas, o carro vinha para Monlevade e voltava para Ipatinga, vinha para Monlevade e voltava, e nisso nós a pé, né? A pé não, tem uma motinha, né? Mas enfim, quando o carro ficou pronto, nós pegamos o carro, agora o carro ficou top, ficou, graças a Deus, tá excelente e tal. Meu pai, um senhor, manda um abraço aqui pro meu pai, Antônio Cláudio, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço, Antônio Cláudio, Pensa, tá acompanhando pensa a gente, no é homem, possível. claro. Pensa no homem. Deixa eu mandar um abraço aqui também, então, lá pro povo que tá lá no Barro Preto, inclusive eles vão estar lá no Prata hoje. Sim. Tem a família da minha esposa que tá lá na roça. Meu filho Samuel Silva, não podia deixar de mandar esse alô pra ele. Ele queria muito estar aqui no seu programa, Por Fabiano. que você trouxe Quando Samuel? eu falei, ele tá pra roça. Ah, Ele falou assim, ô tá. pai, por que o senhor não marcou outro dia? Eu queria ir. Ele gosta. Ele é apresentador lá crianças- junto com a gente, lá na... As crianças no nosso têm programa. uma ligação comigo. Sim. Eu não, cara, Ele queria estar passo aqui. nas ruas, igual aqui na Graças hora que a eu Deus. cheguei, tinha alguns aqui, bate, é Pois muito é. legal isso. Pois é, ele queria estar aqui. Então, um grande abraço, viu, filho? Deus abençoe. Eu não exponho muito, porque esse negócio de expor menor é um pouco complicado, né? Uhum. Então eu não exponho, não uso Sim, muito sim. vídeo deles, mas o assédio o tempo todo. Bacana. Muito O legal, meu Samuel, graças a Deus. ele também é comunicador. Quando tá perto dos pais, eu tiro foto e tal. Uhum. Mas outro dia ali eu tava no super, Piraquara, só passei lá no super rápido. Mentira, tava lá, fui lá no super e veio um rapaz, e você que é Lobote, eu tenho uns 9 anos, você tira uma foto comigo? Eu falei, meu Que legal. Deus. Eu falei, não, vamos tirar. Eu olhei, acabei não tirando a foto, Hum. porque ele tava sozinho. Tem que ter um adulto lá, eu não concordo. Sim, tá né? certo. Sabe por que isso? Meu irmão é advogado. Hum. Aí ele fala comigo, Fabiano, criança dos outros é dos outros. Não encosta, não carrega, não é menino dos É outros. um assunto delicado. Porque hoje em dia tá na moda. É. Qualquer coisa que uma criança falar, meu Assédio amigo. é complicado. Né, entendeu? Assédio ao menor é complicadíssimo. Verdade. Eu olhei, ele não tirei não, mas eu acho que eu vou lembrar dele. Na hora que eu estiver perto dos pais, eu tiro foto. Vai lá e tira. E Deixa teve eu anotar. uma em frente o pé de porco. Eu estava lá no pé de porco, veio o pai. Ô, tudo bom? Tudo bom. Sei que ela bosta. Não, minha filha tá ali, eu moro ali, ela te adora. Tem como. E eu tinha tomado umas 4. Tem como. Vai ver. Ela vinha aqui pra você tirar foto com ela. Não, eu vou até lá. Aí eu saí, fui lá, a menina ficou doida. Legal. Isso aí é muito legal isso. É, isso é bacana. Né? Aí, Reconhecimento, Júnior né? Caroz, o Fabiano Lobote não pode mais andar meio chapado. Agora tem que andar mais sério. Sou um homem sério, um homem que fiz 32 Você anos. vigia. 32. 32 é tipo quando eu te conheci. Não vem não. Vigia, varão. Vigia, você vigia. Porque criança, idoso, não idoso então me adora. Bacana. Graças a Deus. É um reconhecimento, né? Vamos lá no carro. Vamos no carro. É o carro. Vamos contar a um pouquinho família do que eu sei desse carro. Passear. Vamos a família passear do carro. Vamos aqui pertinho, Família aqui, feliz, família tá, feliz, tá, família tá. buscar pé por aí. Vamos lá, vamos passear no carro. Eu, a minha esposa, o Samuel, a minha sogra de 87 anos e o meu pai de 90. Misericórdia. Minha sogra tem dificuldade de locomoção, ela anda bem devagarinho. Meu pai já com 90 anos, graças a Deus, está ativo, mas também estava no carro. Vamos ali na roça, ali no Vargem Linda, ali pertinho, vamos, beleza. O carro todo revisadinho, tudo bacana. O que poderia dar errado? Nada. Vamos lá. No meio do caminho, Fabiano, começo a sentir um cheirinho. É o que veio da retífica? É ele Ai, mesmo. batinho, o pessoal tem Retífica, batido. Veio, rapaz, aquele cheirinho de queimado. E sabe assim, a gente que é motorista, o carro que é da gente, você conhece o carro. Sabe, tem alguma coisa errada. Tem alguma Eu olhei coisa pra cara de um, pra cara de outro, ninguém manifestou nada. Eu falei, vamos tocar pra ver. Só que eu saí, eu estava numa curva, eu falei, eu vou deixar chegar na reta pra me parar e ver se tem alguma coisa de errada. Deixa sem contar, Quando eu vou botar peguei na reta, Fabiano, que eu liguei a seta pra encostar, já subiu uma fumacinha branca no capô do meu lado esquerdo. Meu Deus do céu. Fabiano, foi exatamente o que eu falei. Meu Deus do céu. Não estou Calma, acreditando. Eu não estou acreditando. Imediatamente eu parei o veículo em segurança, levei a mão na alavanca para abrir o capô. Quando eu puxei a alavanca para abrir o capô, já não abriu. Já tinha derretido o cabo. O carro tava pegando fogo, O a carro família estava dentro. pegando fogo. E foi algo assim, de imediato e muito rápido, Fabiano. Muito rápido. De repente, em questão de segundos, a fumaça branca já tomou conta do veículo. Muita provação. E foi vindo pra dentro do carro a fumaça, e eu não sabia, e eu fui vendo as chamas subindo, eu não sabia Minha família se eu tudo tirava no meu pai dentro do carro, se eu tirava minha sogra, se eu tirava meu menino, ou se eu apagava o fogo. Imagina o desespero.
E meu pai saiu de imediato, nós ficamos preocupados. E eu olhei, mas sabe o que me deixou triste, Fabiano? Eu vou ser sincero, é lógico que a perda me deixou muito triste, que foi um dinheiro investido, o qual a gente não tinha, nós estamos endividados, pegando dinheiro emprestado. Mas sabe o que me deixou triste? Foi ver a feição do meu pai, olhando para o carro em desespero. Oh, meu Deus. Porque meu pai viu tudo que nós passamos para adquirir esse carro. Aí eu me emociono, tá? Se as lágrimas caírem aqui, você não repara, não. Quero emocionar ninguém, não, mas nós emocionamos, tá? Porque quando eu olhei pro meu pai, eu falei, gente, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo, cara. Por quê? Foi aí que eu perguntei por quê. Eu perguntei, sabe, por quê? Ô Senhor, tem misericórdia. Mas quando eu vi que não tinha jeito, eu tirei todo mundo de perto e falei, ô pai, deixa queimar, infelizmente. E queimou todo. O que aconteceu? Parou um caminhoneiro em seguida e nós tentamos abrir, posso falar nome, né? O Djalma Bastos passou na hora e parou na caminhonete junto com a esposa dele. Fernanda, então, eles pararam, mas com uma vontade. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento. Eu não tive a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente. Ali é fora da curva, né? Mas ele parou numa vontade, numa ganância de abrir o capô. Ele chutava o capô e eu desesperado batendo uma alavanca que eu achei lá. E nisso parou um caminhoneiro. E esse caminhoneiro tinha aqueles extintores grandes na carreta dele. Porém, o extintor não era para produto químico o qual ele transportava no caminhão. Mas mesmo assim valeu. Não valeu, mas não apagou o fogo totalmente. E enquanto eu lembro que o carro pegando fogo, e eu na frente do carro com chamas vindo no meu rosto, e o motorista da carreta deitou do outro lado, no meio do fogo, e julgando, e o trem não apagava, irmão. E eu olhava e falei, Senhor, vai pegar no painel, vai passar para dentro do carro, meu Deus. E aquilo eu comecei a ver, eu comecei a entrar em desespero, falei, não vai ter jeito, vai queimar mesmo. E nisso, o fogo tomou conta do capô do carro. Sabe quando você olha e você vê a tinta começar a derreter e forma aquelas bolhas? Sim. Eu olhei e falei, não tem jeito, vai queimar mesmo. Com muito custo, nós conseguimos estourar a grade da frente, enfiamos a alavanca e forçamos o capô para cima. Mesmo assim, ele não abriu. Chegou um outro caminhoneiro com uma caixinha de ferramenta e eu peguei uma chave 10, sou mecânico. Quanto tempo durou isso? Chegou muita gente, o carro pegou fogo? Uns 10 minutos. Muita gente pra ajudar. Uns 10 demora minutos. Um pouco, né? Porque como estava tampado também, né? Então eu imagino que o fogo ficou concentrado ali. Mas enfim, eu peguei a chave e queimando a mão e eu tentando soltar aquela trava que segura o capô, que ele tem 2 parafusos de um lado e um pino no meio. E eu tentava, acho que eu nunca bambiei um parafuso tão rápido na minha vida. A vida inteira eu fui mecânico, mas foi um desespero. E eu tentava, e eu bambeava o parafuso e queimava, e eu tirava a mão, e todo mundo em volta tentando fazer alguma coisa. Infelizmente, quando nós chegamos a abrir o capô, veio com o resto do extintor que tinha, porém as chamas já tinham consumido todo o motor, o qual eu gastei 10 mil reais para consertar. Nossa. Consumiu todo o motor, a parte de cima do motor queimou toda, o capô do carro queimou, a lateral do carro queimou. Mas o motor, que é o mais importante, que vamos dizer assim, que é o que eu gastei no motor, precisava dele, o motor acabou. Esse carro que você me ligou pedindo ajuda? Foi. Então tá. O Eduardo veio aqui hoje porque ele fez uma ligação para mim ontem de manhã. Sim. Falei, não posso te ligar? Posso. Liguei, aí tá. Ele me pediu para eu fazer uma vaquinha na minha rede social. Divulgar. Eu expliquei a ele que minha rede social, ela é toda patrocinada, são vários patrocinadores. E fica um pouco constrangedor colocar uma vaquinha lá e as próprias pessoas ficam comentando embaixo. Por que os patrocinadores não pagam? Então acaba, né, dando problema para mim. E nos contratos que eu faço, eu falo que não vai ter nem vaquinha na rede social e nem jogos de azar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só você entender. Então as pessoas me pedem muito. Imagina se eu coloco uma vaquinha, quantas que eu vou ter que colocar? Entendi. Né? E deve aparecer várias. Né? Mas eu não sei como que é as regras aqui. Ele pode falar aqui, Júlio, o número da vaquinha dele? Pode, claro. Pode falar aí o número do Pix. Vamos lá. Deixa eu finalizar essa parte. Vai acabar indo, né? Porque eu vou postar isso na minha rede social. Vamos lá. O que acontece, Júnior, Fabiano e ouvintes? A minha família, a família da minha esposa, melhor dizendo, as minhas sobrinhas, pessoas muito boas. E eles se comoveram com a história da gente, assim como várias pessoas se comoveram. Talvez você pode falar assim, mas pra que você precisa de um carro? Deixa eu te falar. Todo mundo trabalha, todo mundo tem que levar menino pra escola, todo mundo tem que fazer isso. Meu pai, como eu disse, tem 90 anos. Eu tenho outros irmãos que também o ajudam, sim. Porém,
Eu, vamos dizer assim, como eu estou aqui em Monlevade, alguns não moram em Monlevade, mas como eu estou aqui, eu que faço essas corridas com ele. Levo para o hospital, levo na consulta, levo na coisa. A minha sogra é a mesma coisa, também tem dificuldade. Vira e mexe também, a gente transporta ela. E a gente precisa para os afazeres. O Então, carro hoje não é mais ativo. não é. É necessidade. Então, devido a tudo que aconteceu com a gente, eles criaram essa vaquinha online. As minhas sobrinhas criaram. E essa vaquinha, ela foi divulgada nas redes sociais. Pessoal, eu mesmo não divulguei. Vou falar por que eu não divulguei. Porque as pessoas vão tá aproveitando da situação. Não, gente, não é aproveitar da situação. Se as pessoas se comoveram e querem ajudar, será muito bem-vindo. Vocês podem ter certeza que vai ter o fundamento que precisa ter. Vai ser para isso. Mas o que eu quero deixar bem claro, é para isso. É para nos ajudar. De repente a gente consegue consertar o carro? Não sei. Não sei se vale a pena, porque o estrago foi muito grande. A vaquinha aí. Então, Ele a é vaquinha... locutor, como Eu sou. Ele é é comunicador. Comunicador É. mesmo? Então, essa vaquinha, ela tá na minha rede social. Posso divulgar na rede social? Pode, Agora eu fiquei bonito, hein? Porque aquele Fabiano Lobotti, você tá doido, rapaz. Isso, Mas vamos lá. Nós temos a rede social nossa do programa, que é o Instagram. Evangelho Cristo é o Caminho. Inclusive, tô precisando de pessoal lá. Evangelho Cristo é o Caminho. Segue lá para vocês verem os programas nossos, o que acontece. E o meu particular, o meu Instagram particular, que é onde a gente faz as lives do programa, tá assim, Marques QAP. M-A-R-Q-U-E-S. Marques QAP. QAP porque eu sou vigilante, trabalho na área, eu gosto muito. Foi uma luta pra achar essa complicação que você arrumou. Meu Fabiano Marques Lobotti. QAP, fácil, né? Fácil. Bom, o seu nome já é marca registrada, né? Mas eu quero dizer agora. Mas nós também vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Fica difícil. Marques QAP. Sabe o que significa QAP? É um código que usa. QAP, QRV. QAP O problema sempre não é alerta. o QAP, é fácil da gente QAP. ouvir. Mas e pra QAP. escrever? A pessoa vai achar que com K é P. Não, é Q com mesmo. entendeu? Q de queijo. Isso é Marques complicado. QAP. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver essa vaquinha lá. Essa vaquinha tá aqui, ó. É a chave Pix, é isso mesmo? É a chave Pix essa aqui, ó. Fala aí, me ajuda aí, meu filho, que tá vendo? Eu não sei nem como A falar chave isso. Pix é... Qual que é a chave Pix? Me ajuda aí, diz. Pix A vaquinha é essa, né? é 55 isso aqui? Não, o Pix é o meu, não é isso mesmo, diz? Qual que é o seu Pix? Fala O seu meu Pix aí. Pix é 053, desculpa, 555-23609. Vaquinha pra- O 053 carro que pegou fogo com todo mundo. 555-23609. Repete aí de novo, só mais uma. 053 555-23609. Eduardo Henrique Marques. Pra quê, irmão? Vamos ajudar. Você tá pedindo? Vamos ajudar Tô a família. pedindo, sim. Por que eu tô pedindo? Porque É. foi um desastre que aconteceu com a gente e a gente precisa Eu passei por dessa isso. ajuda. A gente Algo precisa. parecido. Não e é fácil. Fiz uma vaquinha e foi muito bom. Me ajudaram Pois demais, é. sou muito Então, grato. Júnior se Carvalho. vocês entrarem... Ele também me Aí, pediu, olha né? só. Eu expliquei ele. E eu falei com você que eu vou mandar. Eu falei com o Júnior também. Vou mandar nos grupos, que eu tenho vários Excelente, grupos excelente. de WhatsApp. Eu falei, Excelente. Já já ajudou ajudou. demais. Foi- Mas Acho que então, no Facebook Fabiano, também eu postei. se vocês entrarem na minha rede social, da minha esposa, vocês vão ver lá. E se você clicar no link da vaquinha, vai ter lá o texto descritivo falando como que as coisas funcionam, como que aconteceu com a gente, o porquê. Tá lá tudo descrito certinho. Bacana? Tá bom, meu amigo? Vamos lá então. Acabou? Estamos chegando no final Mas não acabou. do Então, programa. E a gente... Quem que não conhece eles, né? Quem que só está ouvindo agora vai saber quem é. sem dúvida. Uma coisa muito terrível, uma coisa muito triste. Alguns meses atrás, quanto tempo tem? 5 Há meses. 5 meses Hoje é- atrás, eles perderam uma criança de quantos anos? 7 anos tinha o De Lucas. 7 anos de idade. Fabiano, Um menino lindo, lindo, lindo. Depois a gente viu as fotos lá no bairro Planalto, gente. Aquele ônibus da Inscom, né, que atropelou o filho deles e levou o filho deles embora. Então todo mundo já sabe agora quem é que está aqui comigo, né? Quem que não está assistindo, do peso que eu estou falando, por que eu trouxe essas pessoas aqui para falar de Deus. Porque tem que ter Deus. E eu não sabia que era o meu amigo aqui. Eu também não sabia. Não, Depois na eu hora que fiquei eu fui ver na rede, eu falei, é você, meu. Ele, sou eu, Fabiano. Pedi, meu filho, pelo amor de Deus. Eu não sabia o que falar com ele.
naquele momento e não sei se vocês vão conseguir falar agora. Se quiser, a gente espera um pouquinho. Eu consigo. Comerciais aqui, fala os nomes. Eu consigo. E- Sabe por quê? Porque era assim que o Lucas falava. Quando a gente falava assim, Ah, é? ô Lulu, você consegue pegar isso pra mim? Você consegue? Eu Consigo. consigo. Consigo, pai. Consigo, mãe. Era um menino de ouro. 5 meses sem o menino. Vamos lá. No dia 23 de dezembro de 2024, eu estava trabalhando na cidade de Santa Bárbara. Eu recebi a notícia que um irmão meu, o Magela, tinha falecido. Infartou dormindo. E me ligaram e eu saí de Santa Bárbara, vim para Monlevade e tal, ele infartou. Enterramos ele no dia 24 de dezembro de 2024. Exatamente 30 dias depois, eu voltei para trabalhar. 30 dias depois, dia 24 de janeiro de 2025, eu recebi a pior notícia da minha vida, a pior notícia que um pai pode receber, que um familiar pode receber, o qual eu tinha chegado do serviço 6 horas da manhã e eu estava em casa, fui dormir um pouquinho, que eu ia retornar à noite, era uma sexta-feira. E um dia anterior, eu tinha trocado um áudio com meu filho, porque a gente conversava sempre por chamada de vídeo, a gente falava, e eu tinha chamado, ele falou comigo assim, ô pai, o senhor vem, né, pai? O senhor vem amanhã, não vem, pai? Eu falei, vou, filho, sábado cedo o pai tá chegando aí. Na sexta-feira, ele brincava de bicicleta na rua. Na verdade não era na rua, era na porta de casa. Porque na época teve muitas conversas, pessoas falaram que a bicicleta estava sem manutenção, não tinha freio, pessoas falavam que uma criança dessa idade não pode brincar sozinha na rua, mas eu quero deixar bem claro aqui, aproveitando a oportunidade, Fabiano, que o meu filho nunca andou de bicicleta sozinho na rua, nunca. Não, Todas as vezes ele falava, pai, posso dar uma volta de bicicleta? Pode, filho, vamos lá junto. Ou eu estava, ou a mãe dele estava com ele. E o acidente aconteceu a menos de 50 metros da minha casa, foi praticamente na porta de casa. Os vídeos do seu Facebook, do seu Instagram, regressos a isso, a essa tragédia, mostra você com ele sempre, né? Andando de bicicleta, a gente sabe disso tudo. As pessoas que dão opiniões ali nas redes sociais, elas estão atrás de um computador, atrás de um celular, sem saber nada do que aconteceu. Elas simplesmente opinam. A rede social hoje em dia, ela machuca muito. Às vezes eu tenho que, a minha rede social, às vezes eu tenho que olhar nos comentários para eu ir apagando, cara. Ignorar muita coisa. Para eu ir apagando para não machucar, porque a família fala, Fabiano, você postou isso aí, mas não foi isso que aconteceu. Tem muita gente falando aí. A rede social é de notícia. Eu vou apagando, ou então cancelo. Porque eles falam, não pode falar a palavra que eu queria falar, cada coisa que não tem nada a ver. Absurdo. Tentando achar um culpado de um acidente que aconteceu ali em frente à sua casa. Na porta de casa, praticamente. Entendeu? Você fala assim, uma criança não pode brincar na rua sozinha. De quem que é? Eles estão querendo jogar a cor pra quem? Os pais. Isso é horrível. O momento Lucas, mais triste da vida O deles. Lucas só tinha 7 anos, mas era um menino diferenciado. Uma semana antes do acontecido, ele e o irmão tinham feito um teatro, uma peça de teatro na igreja, o qual o irmão é maior, né? O Samuel grandão. O Samuel era o Golias e o Lucas pequenininho era o Davi. Uma semana antes do acidente eles tinham feito essa peça na igreja. Mas nesse dia, eu conversei com o Samuel e eu falei assim, ô filho, tudo bem, filho? Pai, benção, Deus te abençoe, dormiu bem? Dormi. Cadê seu irmão? Ele falou, seu pai, tá brincando de bicicleta aqui na rua. Aí eu falei assim, ele tá sozinho? Não, pai, ele tá na porta de casa. Eu falei, então beleza, depois eu converso com ele. Fabiano, eu me arrependo tanto de não ter chamado ele. Não é a culpa não é sua, não. Eu me arrependo tanto. Porque eu sempre chamava, mas nesse dia eu não chamei. Eu falei, ô filho, eu vou dormir mais um pouquinho, daqui a pouco eu converso com vocês. Então, tá bom. Meia hora depois, o telefone toca, eu ainda não tinha pegado do sono. O telefone toca, Samuel. Ele atendeu o telefone e falou assim, pai, socorro, pai, socorro. Eu falei, o que foi, filho, o que foi? Ele falou, pai, o ônibus passou em cima do Lucas. Misericórdia. E quando ele falou aquilo, eu escutei os gritos da minha esposa ao fundo. E quando eu escutei os gritos dela ao fundo, eu falei, não, filho, o que está acontecendo? O que aconteceu? E nisso alguém tomou o telefone. O comunicador também, meu amigo, Michael Chocolate, ele pegou o microfone, ele pegou o telefone e falou, me deu a notícia assim mesmo, bem direto. Eu até agradeço ele por isso. E ele falou assim, Eduardo, cara, você tá onde, cara? Vem pra casa que infelizmente seu filho veio a óbito. Fabiano, eu te confesso que eu perdi o chão, eu entrei em estado de choque.
tão pesado, mas tão pesado, que eu montei na minha moto do jeito que eu estava e eu não me lembro de eu chegar em Monlevade. Aliás, eu me lembro quando eu já estava dentro de Monlevade. Eu não me recordo de eu ter passado Petit, São José. Eu não me recordo de eu ter saído na BR, cá, pela estrada secundária. Eu fico sem palavras porque só de saber de uma notícia dessa a gente já fica desesperado. Só da gente saber que é de filho de um amigo, da gente fica mais desesperado. Eu não imagino a dor de um pai e de uma mãe. Então, essa foi a lição desse programa de hoje, das bobagens que as pessoas insistem com a vida, né, das mal caratices com a gente à toa, simplesmente por causa de poder, de dinheiro, de momento, vai ficar aqui. Ninguém leva nada. Simplesmente eles não têm o filho deles mais. Eles não têm mais. Então, gente, vamos acordar, vamos falar mais com Deus. Eles só estão aqui em pé, contaram as histórias aqui sorrindo porque tem Deus. Tem Jesus no A meio. Bíblia diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras, as palavras do Senhor, essas jamais vão te passar. Pouco tempo depois, a gente notava que vocês... Eu falo mais ele porque eu acompanho mais ele. Você era desesperador o seu olhar, o seu jeito, mas você estava falando em nome de Deus. Vários vídeos Fabiano, desesperador. nós enterramos nosso filho num sábado, no domingo à noite nós estávamos congregando, estávamos cultuando a Deus. Eu lembro No disso. domingo à noite. Sabe por que tudo isso? É onde nós vamos chegar. Não sei como nós estamos de tempo aqui, mas é onde eu quero chegar e nós precisamos chegar. Porque eu vou só ler um versículo pequeno para a gente entender. 2 Coríntios 4:8 vai falar assim, olha, cara, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados. Sabe por quê? Porque eu não posso perder a minha fé. Você que está nos ouvindo agora, você que está em casa, você que está no YouTube, você que está ouvindo agora, não importa o que você esteja passando. Se o seu problema for físico, se o seu problema for emocional, se o seu problema for uma doença, se for uma depressão, não importa. Eu quero dizer para você, não perca a sua fé. Porque há um Deus acima de todas as coisas. E esse Deus pode cuidar. Como Ele cuidou de mim, da minha esposa, da minha casa, porque nós permanecemos de pé, pela fé a qual nós mantemos no Senhor Jesus, você também pode. E Ele pode te ajudar. Ele pode te dar força para você permanecer. Não desista. Só mais uma pergunta sobre esse assunto e a gente vai para as considerações finais. Sim. E o outro menino? Então, o Samuel é um menino muito tranquilo. Meu Deus. Ele é muito tranquilo. Hoje ele tem 11 anos. Ele é um menino muito tranquilo. Mas ele viu a cena. Ele viu a cena. E foi ele que me avisou. Sabe? Mas sabe o que acontece? Eu procuro ingressá-lo nas coisas que a gente faz. Na rádio, na igreja. Isso. Procuro, né? Hoje, por exemplo, ele tá lá com as primas dele lá na Voltamos de novo a roça. Deus. Ó. Sem Tem dúvida. que ser com Deus. meu Tem amigo. que ser. Senão não anda Porque a mente dele vai ser ocupada por essas coisas que a gente faz. E é o que me mantém de pé, e eu creio que também é o que vai mantê-lo de pé. É importante, talvez uma terapia, é sim. Ele chegou a fazer algumas sessões. Porém, ele mesmo um dia falou comigo, seu pai, tem que ir. Porque vai Foi ficar meu lembrando filho. disso, é. Você que sabe. Por quê? Você não quer ir, não? Ah, pai, meu irmão morreu, pai. Vai fazer o quê? Ele falou desse jeito comigo, uma criança de 11 anos. Eu falei, é mesmo, filho, não quer ir, não? Ah, não acho, então não vai. E graças a Deus ele está bem. Conversa com ele. Conversa com ele longe de mim. Conversa com ele longe de mim. Graças a Deus a gente é muito próximo. Tanto a mãe quanto a minha pessoa. Conversa com ele longe de mim. Você vai ver, é um menino que parece um adulto. Mas não que ele tenha deixado a fase de criança, porque ele brinca. Manda um abração pra ele, diz que ele segue o Fabiano Lobotti. Gosta da fofoca, né, rapaz? Manda sim. Não que eu seja fofoqueiro. Não. Não conto muitas coisas. Tá bom? Léo Lobotti. Gente, muito obrigado pela presença de vocês Nós que aqui. agradecemos. Considerações finais, Júnior Queiroz. Agradecer os nossos ouvintes mais uma vez, né? Os telespectadores do YouTube e também agradecer a você por essa aula. Aula, Pra gente, né? gente. Eu falei que ia ser Foi uma bravo. aula. Deus é bom o tempo todo. Escola da vida, a gente tá sempre aprendendo, né, cara? E desejo toda a força do mundo aí pra vocês. Papai do céu continue abençoando vocês aí. Amém. Sucesso.
Agora vai falar pra caramba. Considerações finais, Abraão da Advança. Não, hoje foi diferente. Hoje você não aguentou, não. Aqui, ó, já vá. Hoje foi. Hoje foi. É um programa. Você acredita que com tudo isso que você nos contou, foi um programa bonito, porque é um programa de fé, de recuperação. Estão vivendo. Esse é o objetivo. Nós estamos vivendo. Sim. Deus está carregando vocês, porque, pelo amor de Deus. Consideração finais, disse. Eu agradeço a todos os ouvintes, né? E dizer a você que está pensando em desistir. A gente vê tantas pessoas, né, Fabiano? Sim. Desistindo da vida, com uma vida pela frente. Tantas pessoas que queriam estar aqui hoje e não estão. Mas eu quero dizer para você que quer desistir da sua vida, acha que está difícil, entrega a sua vida ao Senhor, que com Ele fica tudo mais fácil. Muito mais fácil. Amém. Exatamente. Amém. Meu amigo, considerações finais. Glória a Deus. Fala aí. Eu uso essa frase também no programa. Eu gosto dessa frase, considerações finais. Eu só posso agradecer, Fabiano. Eu só posso A agradecer. gente, eu devo ter ouvido alguém falar. Eu que a gosto. gente, ninguém inventa, né? Todo mundo imita, né? Alguém. A Igual gente o copia, retém o que é bom. ouvinte. Não, esse Você acha que sou esse é meu? exclusivo, senhor. Não é? Aqui não, sou. Esse é exclusivo. Já que você abriu, eu vou te contar a história. Que coisa. Você não lembra da Sabrina Sato, não? Lembro. Oi, gente, tudo bem com vocês? É mesmo. É Sabrina Sato. Só que ela parou de usar isso que a Globo quer lapidar muito. Os outros tiram a mágica da pessoa. Entendi. É ou não é? É verdade. Ela tinha assim, oi, gente, É tirou mesmo, isso dela. verdade, verdade. Aí o que aconteceu? Olha como é que eu sou modesto. O Fabiano Lobotti pegou. Vou copiar isso aqui pra mim. Não tem Globo pra te rotular, né? Oi, certo. gente, tudo bem com vocês? Excelente. É legal, não é? É legal. Mas é a Sabrina É, Sato. o nosso bordão lá do programa. E ela, como é que diz? ela tentou patentear, mas não conseguiu, também não conseguiu. É. Vamos lá, o nosso bordão lá do nosso programa é Bíblia neles! Eu Legal. falo desse jeito. Bíblia Bíblia neles! Bíblia neles! E a Advança criou mais um pra mim. Ah. Agora sempre nos finais dos meus vídeos, agora vai ter o Vem Pra Cá. Vem pra cá. Coisa simples, né? Simples e interessante, Pega, né? Chegou mensagem aqui pra gente agora, o Daniel Sena mandando aqui, ó. Deus abençoe Sena. vocês, fenômeno da internet, Fabiano Lobotti. Sempre falei, você tinha que ir pro rádio. É, sempre. Mas eu falei primeiro, tá? Você não vem não, viu, Um Daniel? abraço, Daniel Sena. Saudade, Bacana. meu amigo. Mas eu quero agradecer mesmo. Daniel Sena, agora ele é assessor do deputado estadual. Como é o nome do deputado? Adriano Alvarenga. Adriano Alvarenga. Um abraço ao deputado Adriano Alvarenga. Estive com ele, não. Rápido, estive com ele, parece que eu tive uma reunião, né? Não. Foi no IP, tava almoçando, eu falei, ô Adriano, como é que você tá? Tudo bem, joia. Mas o Daniel Sena agora é assessor dele. Um abraço a todo o pessoal do gabinete, deputado estadual Adriano Alvarenga. Adriano Alvarenga. Daniel Sena, meu amigo, homem da voz. Muito O homem bem. do show Vozeirão, meme. vozeirão. É Showman, showman. né? Sabe o que ele fez um dia? Ah. Nós estávamos na cavalgada de Rio Prescaba, eu nervosíssimo. Tinha umas 15 mil pessoas na frente da gente, e lotado. E ele disse assim, cara, você quer falar? Eu falei, quero falar um pouquinho. Soltou o microfone, saiu do palco. Sim, Não, mas ele falou, peraí, que é bom que eu tenho que ir no banheiro. E me deixou lá. Foi bom, né? E comecei a falar. Correu ele. Comecei a falar e não... Aí depois ele voltou, ele gostou, eu falei, não. Assume aqui que o papel é seu. Mas acabei, depois disso, falando, né? Eu falo é 1 minuto. Com o Júlio Queiroz eu falo mais tempo. Com o Alex Ribeiro também. Falo um pouco. Mas sozinho é complicado, tá? Eu, se deixar, eu falo 2 horas seguidas, 3. Não quero ver você falar pra 10 mil, 20 mil. Aqui no dificuldade Levado não. eu falei pra 20 Não tem mil dificuldade pessoas. não. Mas então, aproveitando a oportunidade, então, o senhor Adriano Alvarenga, quem sabe o senhor está ouvindo aí e sente no coração de nos ajudar, estamos à disposição. Também. Bacana? Eu vou perder a oportunidade? Nunca. Não é? Fabiano, quero agradecer em nome de Jesus, tá? Quero pedir ao Senhor que abençoe sua Tamo vida junto, poderosamente, toda a sua família. Amém. Tá? Queiroz, tamo junto. Queiroz é antigo também. Meu irmão Abraão, Tamo junto. tamo junto. Deus abençoe, tá? Lá Nosso é agradecimento à evangelho, Rádio todo Alternativa. mundo lá é Nós Abraão, estávamos Efraim. juntos, Efraim. Quem mais? Nós estávamos juntos ontem com o pai dele lá na quadrangular. Não, O mas pai nós temos dele, que inventar uns o pai nomes. dele teve lá no meu programa, Sana. falou sobre casamento, foi uma maravilha. Pai dele pessoal veio aqui adorou, também, veio ó. também. Inteligentíssimo. Falou demais, conhece muito, falou muito bem. A esposa Então, dele também, uma pessoa é muito maravilhosa, Eliane. Eliane. Amém, bênção. Então, muito obrigado. Estou à disposição de qualquer um de vocês que achar assim, que pensar, mas como que funciona? Procura a gente. O Chama lá na quê? rede social. Se Vocês quiser. são aula de vida, Chama a gente Você lá. tá doido? Vocês vão ver que assim,
Nós não merecemos nada, mas é isso aqui, a graça de Deus. É favor imerecido. Finalzinho aqui, eu vou falar uma coisa, eu não sei se vai soar bem, se não vai. Eu costumo trazer aqui político, empresário, pastor de igreja evangélica. Um abraço pro meu amigo pastor Carlinhos, De Deus. Seu pastor, é né? Nosso pastor. Assembleia... Grande abraço, pastor. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Aqui, Templo ó, Arca. camisa nossa, Templo Também Arca, está nas Assembleia de plataformas Fabiano Lobotti, você sabia disso? Sei, eu vi lá, você Templo parabenizou ele Arca. lá, fez aniversário. A gente esses tá fazendo, eles estão e hoje eu acho que é a esposa do pastor Carlinhos, né, que tá fazendo. Aniversário de casamento, que foi, né? Não, Aniversário casamento, dele. e agora dela. Isso. E nós vamos participar das festividades de 40 anos da 40 Templo Arca, aqui de isso. Molevade. Né, o Fabiano Lobotti TV vai estar também cobrindo tudo, já está, né? Excelente. Nós estamos participando disso tudo. E eu perdi o que eu ia falar, lembrei. Tenho certeza que na hora que eu coloquei sua foto lá, eles falaram, quem que é esse cara? Por quê? Agora vocês já sabem, né? Um abraço a todos vocês! Obrigado, Alternativa 1, por me emprestar esse microfone maravilhoso aqui para levar minha voz para mais de 300 cidades e milhões de pessoas do mundo todo, pelo aplicativo da 91,1 FM. Valeu, Fabiano. Um abraço a todos os nossos ouvintes. O nosso encontro é na segunda-feira a partir de 1h aqui no Conexão. E claro, todo sábado às 2h com o podcast Loboteando. Um abraço. Domingo. Domingo eu matei ele bravo demais.